Bom dia! Que alegria poder ter você aqui conosco em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Estevão Lopes, eu sou o professor dessa aula. Nós estamos numa série de estudos, cujo nome dessa série é Tempo de Andar com Deus. Em tempos tão desafiadores, em tempos de tantas incertezas, de tanta ansiedade, de tanta angústia, de tanto medo, momentos difíceis, desafiadores, é tempo de andar com Deus. E se essa é a sua primeira aula que você está chegando, eu convido você a ir para as duas últimas aulas, onde nós estudamos a história de homens que escolheram andar com Deus. Na primeira aula nós falamos de Noé, porque Noé escolheu andar com Deus, Deus não destruiu a humanidade. Na segunda aula nós falamos de Abraão, porque Abraão escolheu andar com Deus. A promessa na vida de Abraão se realizou e dali veio a descendência, o povo judeu. E hoje nós vamos falar de um homem também que marcou a história. Marcou a história do povo de Israel, marcou a história do povo de Deus. Nós estamos falando do grande rei Davi. Um homem que, sem dúvida nenhuma, andou com Deus, se relacionou, teve um relacionamento íntimo com Deus. E nós vamos estudar a história desse homem, como esse homem tem a nos ensinar ainda hoje, nesses dias que nós estamos vivendo. Mas antes eu gostaria de começar orando pela sua vida e orando por essa aula. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor está nos dando, esse dia de vida que o Senhor está nos dando. Eu sou grato, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido. E eu te peço agora, nesse momento, que o Senhor abençoe cada vida que está nos assistindo aqui. Cada vida que está conectada aqui conosco. Eu te peço que o Senhor use a minha vida apenas como um instrumento nas tuas mãos, para poder levar essa mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor já falou comigo, que eu possa apenas ser um instrumento para transmitir essa mensagem para todos que estão nos ouvindo. Fica conosco durante esse período e durante todo esse dia. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. É tempo de andar com Deus. Davi, apesar da sua humanidade, apesar de uma história tão cheia de problemas, cheia de desafios, mas um homem como eu e você, ser humano, com as suas fraquezas, um homem que pecou, um homem que falhou, um homem que não soube administrar bem a sua família, mas é um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Um homem que Deus escolheu, um verdadeiro adorador, mesmo com todas as fraquezas, era um homem segundo o coração de Deus. E é sobre a vida dele que nós vamos falar hoje. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, no capítulo 8. Lá em 1 Samuel você vai encontrar a história do rei Davi. Mas eu gostaria de começar um pouco antes, para que nós possamos entender qual era o contexto, qual era o cenário em que Davi nasceu e viveu. Davi nasceu num momento de transição política. Até esse momento, o povo judeu, o povo hebreu, era governado pelo próprio Deus. Desde que Deus tirou o povo judeu, o povo hebreu, ali do Egito, da escravidão do Egito, Deus foi conduzindo até a terra prometida e Deus era o rei daquela nação. Era Deus quem dava as estratégias de guerra, era Deus quem dava os livramentos, era Deus quem dava as leis, as ordens. Deus que dirigia aquela nação. E ele escolhia dentre aquela nação homens segundo o coração dele para poderem governar aquela nação. Homens que eram profetas, eram juízes naquela nação. E eles escutavam a voz de Deus e davam a orientação para o povo. E o último deles,
O último profeta, o último juiz que a gente vê foi Samuel. E lá no capítulo 8 de 1 Samuel diz que Samuel já estava em idade avançada. Olha o que diz: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. O povo, vendo que os filhos de Samuel não estavam num caminho muito legal, eles chegam e falam assim: olha, Samuel, você já está ficando velho, nós queremos um rei. Um rei, assim como as outras nações têm um rei, nós também queremos o nosso rei. E se você continuar lendo a história, nós não temos tempo para ler toda a história, mas você vai perceber que Samuel ficou meio chateado com aquela situação. Samuel não gostou. Como? O povo que é liderado pelo próprio Deus, Deus sempre dando vitórias, Deus sempre guiando esse povo. Agora esse povo pede um rei, mas ele vai diante de Deus e coloca essa situação. E Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, não fica triste, não é contra você, mas eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Se eles querem um rei, eu vou dar um rei. E Deus vai e escolhe um rei para governar o povo. E lá no capítulo 9, relata o encontro de Samuel com esse primeiro rei, que foi Saul. E diz assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afiá. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Deus vai e escolhe um homem com postura, um homem com uma aparência de rei. Porque talvez se Deus escolhesse um homem diferente naquele momento, talvez eles olhassem e falassem assim, o povo olhasse e falasse assim: não, mas espera aí, a gente quer um rei, a gente quer um homem forte, um homem poderoso, um homem de guerra, um homem com características de um rei. Porque é assim que o homem pensa. O homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o interior. E Deus deu um homem para governar aquela nação com características de um rei. Homem forte, bonito. Apesar de ele ser da tribo de Benjamim, que era a menor tribo do povo judeu, e dentro da sua tribo, a família dele pertencia ao menor clã, mas mesmo assim era um homem com características de um rei, vindo de uma família rica, muito provavelmente influente na sociedade onde ele vivia. E é esse homem que Deus escolhe para ser o rei. Mas a história continua. Saul, quando assumiu o reinado, ele devia ter por volta dos seus 30 anos de idade. E mais ou menos, isso deve ter acontecido mais ou menos por volta 10 anos antes de Davi nascer. E quando Davi nasce, era um momento que tinha acabado de ter essa transição política, era uma mudança política naquela nação. Esse era o cenário. Davi era filho de Jessé. Jessé, ele tinha 8 filhos. Davi era o 8º filho da sua família. Era o filho caçula. Era o filho que não tinha muita vez, não. Mas esse foi o homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E a história continua. Saul, como rei, ele até começa bem, mas
Chega um determinado momento, Saul começa a ficar orgulhoso. Saul começa a ficar vaidoso. Saul começa a acreditar mais na sua força do que estar atento àquilo que Deus tinha para falar para ele. E o que acontece é que Saul começa a tomar ações diferentes daquilo que Deus tinha mandado. E então Deus começa a se entristecer com Saul, ao ponto de Deus rejeitar Saul. Nós não temos tempo para ler toda a história, mas você pode ler nesses próximos capítulos toda a história de Saul. Mas eu quero focar aqui na história de Davi. A essa altura, Davi já tinha por volta dos seus 12 anos de idade, quando Deus rejeitou Saul. E Deus chega para Samuel e fala assim: olha, Samuel, você pode ler isso lá em 1 Samuel, capítulo 16, que diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir, Saul? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. O Senhor chega para Samuel e fala assim: olha, cansei de Saul. Eu escolhi um outro homem, um homem segundo o meu coração, um homem obediente a mim, um homem que vai levar a sério, um homem que vai andar comigo. E Samuel chega para ungir o próximo rei de Israel. E ele chega para Jessé e provavelmente ele deve ter tido uma conversa ali com Jessé: olha, Jessé, eu quero conhecer os seus filhos. Hoje nós vamos ungir o próximo rei de Israel. Eu posso imaginar aquele momento que foi. Jessé deve ter preparado, chamado os filhos, deve ter sido um momento muito importante ali na casa de Jessé. Todos os filhos são convidados, menos um. Davi não foi convidado para aquela ocasião. E aí então Jessé chega e traz o filho mais velho, Eliabe. Eliabe se aproxima, um homem forte, um jovem forte, alto, esbelto. E quando Samuel vê Eliabe, ele fala: com certeza, esse será o próximo rei de Israel. Mas Deus vira para Samuel, e você pode ler aqui no capítulo 16, que relata essa história. Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, você está olhando o exterior, mas eu vejo o interior. Não é esse. Então, Samuel vira para Jessé e fala assim: Jessé, você tem outro filho. E Jessé traz o segundo filho, Abinadab. E Abinadab chega também, um homem forte, bonito. E quando Abinadab chega, Samuel fala: é esse. Mas Deus vira para Samuel e fala assim: Samuel, não é esse. Não foi esse que eu escolhi para ser o rei de Israel. Então Samuel chega para Jessé e fala assim: você tem outro filho? E manda vir o terceiro filho. E a mesma coisa acontece. E assim acontece. São 7 filhos de Jessé que são apresentados. Mas nenhum daqueles tinha sido escolhido por Deus. O escolhido por Deus não estava ali presente naquela reunião. Porque naquele momento ele ainda não tinha aparência, ele ainda não tinha as características de um rei. Muito provavelmente Davi tinha apenas 12 anos nessa época. E Jessé, meio sem graça, olha para os filhos mais velhos, homens esbeltos, homens fortes, guerreiros. E Jessé fala assim: olha, eu tenho mais um, o Davi. Mas ele está lá apacentando as ovelhas. E Samuel vira para ele e fala assim: manda trazer o Davi aqui. E quando Davi chega,
apenas um menino, de boa aparência. Provavelmente ele era ruivo, é o que diz aqui a palavra de Deus. Um garoto ainda, apenas na sua idade, por volta mais ou menos de 12 anos. E Deus chega e fala assim: esse é o homem que eu escolhi para ser o rei de Israel. Sabe, queridos, às vezes nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos, conseguimos apenas ver esse mundo físico, mas Deus olha além do mundo físico. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Muitas vezes a gente não entende o que Deus faz. O rei de Israel era apenas um garoto que foi excluído daquele momento tão importante, mas Deus não estava vendo a sua aparência, Deus estava vendo o seu coração, e ali Deus encontrou um coração de um adorador, um coração de um garoto que desde garoto escolheu andar com Deus. E ali Samuel pega e unge aquele garoto ainda como rei de Israel. E o tempo passa. E agora, Davi já tinha aproximadamente seus 23 anos. Seus 23 anos de idade. E o povo judeu, o povo de Israel, estava passando por um momento muito difícil. Era um momento de guerra, um momento de luta. Os filisteus se armaram, juntaram as suas forças para atacar aquele povo. E essa história está lá no capítulo 17 de 1 Samuel. Os filisteus juntaram suas forças para guerrear e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Era um momento de luta, um momento tenso, um momento de dificuldade. E lá, você pode ler depois com calma todo esse capítulo, mas lá estavam 3 dos filhos de Jessé. Os filhos mais velhos estavam naquela luta, estavam naquela batalha. E aconteceu que lá naquela batalha surgiu um homem. Mas não era um homem normal, era um gigante. Olha o que diz lá no capítulo 17, versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Queridos, não era um homem qualquer, era um homem de 2,90 metros de altura. Só a sua armadura era mais pesada que um homem, forte, valente. Esse era o gigante que estava aparecendo diante daquele povo. E lá estava Saul com a sua tropa, 3 dos filhos de Jessé, aqueles de boa aparência, fortes, que tinham aparência de rei,
mas todos eles estavam com medo, amedrontados diante daquele gigante. Mas lá no versículo, continuando, diz que Jessé chama o seu filho Davi e pede para que Davi vá lá encontrar os seus irmãos, para ver como é que eles estavam, levar comida para eles, levar pães, levar queijos e trazer notícia de como estava aquela situação. Então Davi prepara todas as suas coisas, sai cedo de madrugada, e quando ele chega lá no versículo 25, relata essa história. No versículo 25 do capítulo 17, relata essa história, que quando Davi chega no acampamento deles, era bem aquele momento que eles estavam se preparando, enfileirados, se colocando em posição de combate, para combater os filisteus. Já se passava 40 dias, que aquele gigante vinha todos os dias, e amedrontava aquele exército. E quando Davi chega, ele se depara com aquela cena, o exército judeu se posicionando para guerrear, e daqui a pouco sai aquele gigante e faz a sua ameaça, amedronta aquele exército, e ele vê o exército de Deus com medo, recuando, com medo daquele homem. Quando Davi vê aquela situação, ele vira para os soldados que estavam naquele lugar, e ele começa a ouvir que os soldados estão comentando: olha, você viu o que o rei Saul falou? Quem derrotar esse homem aí, vai casar com a filha dele e vai ganhar muitas riquezas. E Davi ouve aquilo que aqueles soldados estavam falando, vê aquele cenário acontecendo, e Davi chega para aqueles homens e fala assim: que foi que o rei Saul disse? E ele fala o seguinte, lá no versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Queridos, aqui nós temos um ensinamento. Aqui Davi nos deixa uma lição. Momentos difíceis, momentos em que gigantes se apresentam para nós, momentos em que dificuldades vêm, e o medo, a ansiedade, isso faz parte do ser humano. Nós, como seres humanos, muitas vezes nos deparamos com situações como essa, em que gigantes se levantam contra nós, e assim como aquele exército teve medo, muitas vezes nós ficamos amedrontados também. No momento desse de pandemia, em que nós não temos certeza do futuro, nós não sabemos, as coisas saíram do nosso controle, quando nós nos deparamos com situação difícil e desafiadora como essa, muitas vezes, assim como aquele exército, nós também sentimos medo. Mas aqui, Davi nos dá um ensinamento. Davi andava com Deus. Davi se relacionava com Deus. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi sabia que aquele exército era o exército do Deus vivo. E quando ele olhava para aquele gigante, ele não conseguia enxergar aquele gigante, mas ele enxergava o Deus a quem ele servia, o Deus com quem ele andava. E ele vira e fala assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu para vir amedrontar o exército do Deus vivo? E a história continua. Então Davi, quando ele começa a falar isso, os seus irmãos mais velhos vêm, ouvem aquilo e viram para ele e tentam repreender ele. Chegam para ele: ô moleque, o que você está fazendo? Ô seu pirralho, quem é você para falar isso? Você é um frangote, volta para lá e cuida das ovelhas do nosso pai, das poucas ovelhas do nosso pai.
Aqui é jogo de gente grande. Aqui é jogo de guerreiro. Mas Davi já não estava amedrontado por aquele gigante, muito menos amedrontado pelo que os seus irmãos estavam falando. Sabe, queridos, muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por desafios, problemas, muitas vezes vêm vozes no nosso ouvido. Muitas vezes pessoas se levantam para falar: olha, quem é você? Quem é você? Sai daqui. Você não vai conseguir. O que Davi nos mostra é que quando nós andamos com Deus, nós nos relacionamos com Deus, o nosso Deus é poderoso para vencer qualquer batalha. Nós não precisamos ouvir o que as pessoas estão dizendo, nós não precisamos ouvir o que as vozes internas nos dizem, mas nós temos que, nesses momentos, confiar que Deus está cuidando de todas as coisas e é no detalhe. Nós não precisamos ter medo. O medo é humano, faz parte do ser humano. É normal sentir medo, mas quando o medo vier, nós podemos olhar para essa situação e falar: muito maior do que esse desafio, muito maior do que esse gigante que está se apresentando, é o meu Deus, e eu posso confiar nele, e com ele eu sou mais do que vencedor. Davi não ficou intimidado com aquela fala dos seus irmãos. E Davi começa a falar com aqueles soldados, e de repente aqueles soldados levam aquela mensagem até Saul, e Saul manda chamar Davi. E Davi fala para Saul: olha, não precisam ter medo, eu vou lutar com esse gigante. E Saul vira para ele e fala assim: Davi, aqui é jogo de gente grande, Davi. Esse homem, ele está acostumado a guerrear desde a sua mocidade. Você ainda é jovem. Aqui no meu exército tem um monte de homens fortes, treinados para isso, e eles estão com medo. Você não está preparado para isso. Mas Davi vira e fala para Saul: olha, Saul, quando eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, uma vez veio um leão para querer pegar as ovelhas, mas Deus estava comigo ali, e eu enfrentei, eu arranquei a cabeça daquele leão. Outra vez veio um urso, e Deus me ajudou, e eu combati, eu lutei com esse urso. Quem é esse filisteu para amedrontar o povo de Deus? O mesmo Deus que estava comigo ali, derrotando aquele leão, derrotando aquele urso, ele vai dar a vitória hoje. Perceba, com 12 anos, Davi foi ungido rei. Agora ele tem 23 anos. Durante esse período ele passou por um estágio ali naquele campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Era uma profissão insignificante, a ponto dos seus irmãos menosprezarem ele. Ali ele estava sozinho, mas ali ele estava se relacionando, andando com Deus, e ali naquele lugar, sem expressão, sem as pessoas estarem vendo, Deus estava dando vitórias a ele. Deus estava preparando Davi para ser o grande rei de Israel. Existe um tempo de preparação. Existe um tempo de andar com Deus. Muitas vezes Deus permite a gente passar por situações difíceis, porque Deus está nos preparando para algo que vai acontecer lá na frente. Deus está podando a nossa vida, Deus está lixando a nossa vida para algo que vai acontecer lá na frente. Foi isso que aconteceu com Davi. Então Saul, vendo a determinação daquele jovem, vendo que nenhum dos seus soldados tinha aquela determinação, ele chega e fala: ok, então está aqui a minha armadura, você vai com a minha armadura. Provavelmente a armadura de Saul era a melhor armadura daquele exército, era mais poderosa, era mais forte, era mais bonita. Então Davi coloca todos aqueles utensílios, toda aquela armadura pesada de Saul, aquela armadura de guerra, mas ele não consegue nem andar com aquilo.
Mais uma vez, Davi nos mostra que quando nós andamos com Deus, nós não precisamos das coisas mais sofisticadas para cumprir aquilo que Deus quer da nossa vida. Não foi com aquela armadura sofisticada, mas Davi pega e rejeita tudo aquilo. Fala, olha, isso aqui é muito bonito, mas toma, eu não vou conseguir lutar dessa forma. E Davi, ele vai e pega a sua funda, vai lá e escolhe algumas pedras no riacho, e vai com aquelas pedras e aquela funda para desafiar aquele gigante. Queridos, muitas vezes a gente acha que para resolver os problemas a gente precisa de estratégias, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de sabedoria, tudo isso é importante, mas a coisa mais importante é nós buscarmos a presença de Deus, nós buscarmos o direcionamento de Deus. E as coisas de Deus são simples. E Davi sai com aquela funda, aquela pedra, e quando ele chega diante daquele gigante, a palavra de Deus diz que Golias chega e começa a menosprezar Davi. Lá no capítulo 17, versículo 41, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E foi assim que Davi venceu aquele gigante. Sabe, queridos, muitas vezes Deus permite a gente passar por situações duras. Deus permite a gente passar por batalhas espirituais. O que são batalhas espirituais? Não é aquela batalha que a gente vê aqui, mas muitas vezes a batalha espiritual acontece aqui na nossa mente. E diante dessas batalhas, muitas vezes nós ficamos amedrontados como aquele exército. Mas o que Deus fala para nós hoje é tempo de andar com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, Deus nos dá a vitória. Eu me lembro de uma história em que um homem estava caminhando na praia e ele tem ali um encontro com Deus. E enquanto ele estava andando sozinho, havia apenas uma pegada, a marca na areia de uma pegada. Mas quando ele começa a andar com Deus, ele vê ali o seu pé e o pé de Jesus Cristo andando com ele. E os dois caminhando juntos, e de repente aquele tempo começa a fechar, começa a se tornar, a vir uma tempestade, um momento muito difícil. Aquele homem começa a ficar com medo, e daqui a pouco ele olha para o chão e ele não enxerga mais o outro passo, ele enxerga apenas os seus passos. E ele começa a andar diante daquela situação com medo, angustiado, mas ele está andando, e quando começa a aliviar aquele tempo, quando o céu começa a abrir novamente, ele olha para o lado e ele começa a ver de novo as pegadas de Jesus. E aí ele vira e fala assim: Jesus, por quê? Por que que naquele momento tão difícil o Senhor não estava comigo? Por que que naquele momento tão difícil eu estava vendo apenas os meus pés? E eu estava com medo. E aí Jesus vira e fala assim para ele: naquele momento que você estava vendo só uma pegada na areia, não eram as suas, eram as minhas.
Eu estava te carregando no colo. Eu estava te carregando no colo, por isso não aconteceu mal algum. Queridos, quando nós andamos com Deus, nos momentos mais difíceis, Deus nos carrega no colo. E nós podemos ter a confiança e a certeza de que Ele está cuidando de nós nos detalhes. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Talvez uma enfermidade, talvez um ente querido que esteja enfermo, precisando de saúde. Talvez a pandemia trouxe um momento, uma situação difícil financeira para você. Talvez existam gigantes que têm se levantado contra você durante esse momento tão difícil. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo hoje é tempo de andar com Deus. Assim como Davi andou com Deus, enfrentou aquele gigante, não olhando para o gigante, mas olhando para o tamanho do Deus Todo-Poderoso. Deus te convida hoje a andar com Ele. Eu quero te convidar a fazer essa oração junto comigo. Convidando Jesus para ser seu amigo, para andar com você. E no momento mais difícil, não ser apenas Ele andando do seu lado, mas te carregando no colo para passar por essa situação. Se você tem alguma situação que está te deixando ansioso, te deixando preocupado, te deixando angustiado, eu convido você a fazer essa oração comigo, de entrega desse momento a Deus. E você vai ver a diferença que vai acontecer no seu caminhar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por este ensinamento que o Senhor nos trouxe hoje. Ó Pai querido, nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos fracos, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Ó Pai querido, nós não sabemos as situações que estão acontecendo a cada uma das pessoas que estão nos assistindo, mas se existe alguma dificuldade, Senhor, eu te peço que o Senhor ajude cada um de nós a enfrentarmos essa situação, a sentirmos a Tua presença, a sentirmos a certeza de que o Senhor está conosco. E assim como Davi não estava olhando para aquele gigante, mas estava olhando para o Deus do exército, que nós possamos ter essa mesma força de olhar para o Deus Todo-Poderoso, que é maior do que qualquer situação ou qualquer problema. Fica conosco e nos ajude. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida e eu te convido para assistir a nossa última aula da série É Tempo de Andar com Deus. Deus abençoe, um grande abraço.